Salve rapaziada, meu nome é Gustavo Rocha e hoje eu queria trazer um tema que eu vejo que gera muita controvérsia da galera que está entrando na área de TI, que não entende que a área de tecnologia ela não é só programação, cara. Então existem um mundo de conceitos que vocês podem aprender, que vocês podem se especializar. Eu cometia muito esse erro, não diria exatamente que é um erro, mas eu pensava dessa forma quando eu entrei para tecnologia, para o mundo de tecnologia, né? Quando eu comecei a fazer análise e desenvolvimento de sistemas. Apesar de ser um grande fã desse universo de tecnologia, já na época que eu fazia mecatrônica, fazia curso técnico de mecatrônica, acabei conhecendo todo esse ambiente novo de tecnologia. E eu gostaria de trazer esse tema para vocês hoje, porque vejo que no passado eu pensava muito dessa forma. Quando eu estava em período de graduação, eu imaginava na minha cabeça que a tecnologia era só programação e eu só poderia atuar ali naquelas duas frentes, sendo um mundo de desenvolvedor back-end ou um mundo de desenvolvedor front-end. Lá atrás eu tinha uma preferência muito grande por atuar na área de front-end, aí acabei me envolvendo com a área de back-end, aí eu percebi que, na verdade, a tecnologia ela não era só esses dois mundos e que tinha diversos outros conceitos aí que a gente poderia se especializar, aprender mais sobre esse mundo, e acabou que hoje me vejo muito mais como uma pessoa generalista propriamente, que gosta de entender sobre análise de dados, gosta de entender sobre suporte técnico e implantação de software, por exemplo. Às vezes se envolve um pouco com infraestrutura, então a verdade é que vejo que muita gente que está entrando nesse mundo de tecnologia acaba achando que o mundo é só desenvolvimento front-end e back-end, e na verdade não. Então eu queria conversar com vocês sobre isso hoje e trazer um pouco desses temas. Bom, na verdade, como eu falei antes, quando eu estava no período de graduação, na minha cabeça só existiam esses dois mundos, o mundo de desenvolvimento front-end e o mundo de desenvolvimento back-end. Mas a verdade é que quando eu vim ao mercado e comecei a trabalhar, né, entrei no meu primeiro emprego, eu percebi que o mundo não era só isso no final do dia. Então, eu acabei gostando de muitas outras áreas e percebo que hoje eu estou num momento de carreira em que eu sou muito mais generalista do que propriamente especialista em alguma coisa, apesar do tempo de carreira que eu tenho, que é muito pouco. Meu primeiro emprego, desde que eu entrei no meu primeiro emprego, acho que não tem 2 anos ainda. Então, é muito novo realmente para dizer que é especialista em alguma coisa, entende? E nesses quase 2 anos que eu tô aí no mercado de trabalho, eu acabei me envolvendo com muitas coisas e isso foi muito benéfico para mim no final do dia. Eu vejo hoje que isso realmente foi muito benéfico. Sugiro até, se você tem a oportunidade no seu trabalho e você pode realmente escolher tocar em algumas outras áreas, que faça, porque você aprende muito, 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 muito mesmo. Vejo que para mim, fazendo uma autoavaliação, foi uma das melhores decisões que eu tomei, de não ficar só naquele mundinho ali de, por exemplo, só suporte técnico, ou, por exemplo, só em infraestrutura, ou, por exemplo, só em programação. Acho que no momento, quando você está começando na carreira de tecnologia, se você pode ter o contato com diversas áreas, até para você entender qual que você mais gosta, qual que você mais se adapta e qual realmente você quer seguir no futuro, é a melhor opção que você pode seguir. Eu vejo isso como uma maneira muito assertiva para mim. Falo isso porque eu realmente passo por isso e, sem sombra de dúvidas, foi a melhor coisa que eu tive a oportunidade de ter. Então, sem sombra de dúvidas, essa seria a minha opinião. Mas no final do dia, eu entendo também que isso tem as suas complexidades, né? Quando você toca em muitas áreas, você acaba ficando um profissional muito mais generalista do que propriamente especialista, e aí cada um tem a sua estratégia de carreira. Eu vejo que isso é um lado bom e um lado ruim também da minha opção de carreira, né? Então tem esses pontos que você tem que balancear ali no final do dia para entender o como você quer gerir sua carreira, para onde você quer direcionar sua carreira e etc. Se você acha realmente que ser desenvolvedor de software é a sua paixão, você quer seguir aquela área, então naturalmente você vai fazer só aquilo e vai estar feliz com só aquilo e tudo certo. Não tem, veja, não tem certo ou errado nesse mundo. Como em qualquer outra carreira também, mas são opções, entende? E eu queria compartilhar um pouco das opções que tem na área de tecnologia hoje com vocês, porque eu vejo que muitas das vezes quem está começando na área, assim como eu estava começando há algum tempo atrás, eu falo, quando eu estava no ambiente de graduação, eu pensava só de uma forma, e hoje eu queria trazer esse ponto de vista contrário para você ver se realmente faz sentido para você ou não.
Uma das áreas que eu vejo que tem, tipo, muita afinidade com quem tá entrando nesse mundo de tecnologia é a área de infraestrutura. Por que que é a área de infraestrutura? Eu vejo que a galera meio que quando entra na área de tecnologia, meio que cai sempre direto para essa parte de desenvolvimento de software, por causa de todo um contexto, por ser, digamos, a área mais, entre aspas, famosinha mesmo do momento, então a galera acaba caindo para essa parte de programação. E quando a galera encontra essa parte de infraestrutura, eu vejo que tem um match muito grande, mano. É bizarro, assim, a galera realmente gosta de entender como funciona uma arquitetura de rede por trás dos panos, ou como faz a primeira configuração de switch, ou até configurações mais básicas, etc. Ou a necessidade de você ter um analista de infraestrutura no seu time aí, ou se você já tem a necessidade de você aprender com ele ou não. É realmente muito interessante, cara, porque veja, em qualquer ambiente tecnológico que você vá trabalhar no futuro, você vai lidar com conceitos de infraestrutura. Então é muito importante que você entenda as nuances dessa área, sabe? Que na verdade do começo do dia lá você ter a oportunidade de fazer tarefas mais básicas, provavelmente, seja desde ficar dando manutenção em máquinas ou até mesmo fazer configuração de servidores, fazer trocas de servidores, etc., mexer com ambientes de cloud e qualquer outra coisa do tipo. Eu vejo que é muito interessante, cara. É realmente importante que você entenda esses conceitos logo no início da sua carreira, porque veja, em qualquer ambiente tecnológico que você for trabalhar, em algum momento, sem sombra de dúvidas, você vai lidar com conceitos de infraestrutura. Ponto. Isso vai acontecer, quer você queira ou não. Então eu vejo que é um diferencial muito grande, sabe? Pra galera que já tem esse contato, é realmente muito interessante. Outro ponto, cara, que eu vejo que, tipo assim, a galera, elas lidam, sem sombra de dúvida, de alguma forma com o suporte técnico, mano. E eu até anotei aqui no whiteboard lá pra gente trocar essa ideia, que é tipo assim, mano, em algum momento você vai lidar com esse tipo de experiência, sabe? Seja você lidando direto com o usuário ou não, seja por alguém fazendo um intermediário entre você e o usuário, de alguma forma você vai ter que instruir alguém sobre algum conceito, seja ele um conceito mais técnico, ali de área tecnológica mesmo, ou seja, de conceitos mais superficiais, sabe? Realmente de como, por exemplo, uma funcionalidade do sistema ali atua ou qualquer outra coisa parecida com isso. Então é muito interessante, cara, quando você tem esse tipo de contato. Eu, quando comecei, né, na área de tecnologia, o meu primeiro contato foi com o suporte técnico. Então você acaba, tipo, lidando com vários ambientes, sabe? Desde aquele ambiente mais simplista, realmente, do tipo, cara, eu tô com um problema no meu e-mail, preciso de um suporte técnico seu aqui. Ou, cara, olha, eu tô com uma situação aqui no RP, o meu faturamento parou e eu preciso da sua ajuda. Então, é realmente interessante, cara, o nível de coisas que aparece quando você lida com suporte técnico, sabe? Aparece todo tipo de coisa. É realmente muito interessante, porque você acaba tocando várias coisas, sabe? E normalmente você lida com um ambiente ali de helpdesk, um ambiente onde você tem que ficar atendendo chamadas, etc. E é muito interessante, né? Quando você consegue navegar entre diversas áreas através do suporte técnico. Então é uma área assim que eu vejo que a galera tinha que ter um pouco mais de carinho, sabe? Vejo que no ambiente de mercado hoje é um pouco esquecido. Talvez, é a sensação que eu tenho, pelo menos olhando o mercado hoje, é um ambiente um pouco esquecido, assim, pela galera, sabe? A galera foca muito em, eu quero atuar como gestão, quero atuar como desenvolvedor, quero atuar com análise de dados, quero atuar com cibersegurança. E a galera acaba esquecendo um pouco do suporte técnico lá, que no final do dia é a galera que faz acontecer mesmo, que tá tendo contato realmente com o usuário. Então é muito interessante, cara. Um outro ponto é a parte de implantação de software. Eu atualmente estou envolvido numa situação parecida com essa de implantação de software, de ERP, e acho muito interessante, cara. Se aprende muito, principalmente sobre processos, mano. Veja, quando você está fazendo um processo de implantação de software, você tem que necessariamente suprir necessidades do dia a dia de um tipo de operação que você tem através do software.
O que é óbvio. Então, é realmente muito interessante, sabe? Porque você aprende muito sobre processos. Você aprende muito sobre áreas que não necessariamente estão relacionadas à tecnologia, mas que em qualquer ambiente corporativo você vai ter. Seja no ambiente financeiro, seja no ambiente de vendas, seja no ambiente de custos, seja no ambiente de qualquer outra área. Então, isso é muito interessante, cara, porque são experiências únicas. Repara que dificilmente existe a possibilidade de uma empresa passar por uma implantação de software, porque é algo delicado, é algo caro. Então, se você tem essa oportunidade, cara, mergulhe de cabeça, porque realmente vejo como um grande diferencial. Justamente por causa disso, por causa da raridade disso acontecer, de ocorrer uma implantação de software. E sem sombra de dúvidas é um dos momentos que eu estou mais aprendendo na carreira, afirmo com certeza, justamente por causa disso, porque você toca muitas áreas, você entende sobre muitos outros setores que não estão relacionados à tecnologia, mas que provavelmente você vai ter que lidar se você for a mercado, for trabalhar numa empresa realmente. Então é muito interessante, cara. É muito interessante e cresce cada vez mais o meu interesse sobre a área, sobre essa área de implantação de software, sabe? Sobre aquele. Normalmente é feito por software house, etc., empresas homologadas, onde você tem um projeto ali, você vai lá numa determinada empresa e implanta um software. Cresce ainda mais o meu interesse sobre essas áreas e realmente eu tenho aprendido muito nesses últimos tempos. Uma outra área que eu vejo que está crescendo muito, que teve uma época aí que estava muito, muito hypada e hoje eu vejo que tem um baita de um avanço ainda para ter no mercado e que tem muita pouca gente dando atenção, que é a parte de cibersegurança. Confesso que não sou um grande entendedor da área, mas cada vez mais cresce a minha admiração sobre a galera da área aí. Vejo que é uma área muito complexa, muito técnica, não que as outras não sejam, mas realmente acho muito interessante. Muito, muito interessante mesmo. Cada vez mais a gente vai ver mais demandas de mercado aparecendo sobre essa área de cibersegurança. Eu acho que a galera que já está há algum tempo, aí a galera mais antiga que está há algum tempo aí vai acabar surfando muito nessa área, porque é uma área que tende a integrar muito aí nos próximos, sei lá, talvez 10, 15, 20, 30 anos na área de tecnologia aí. Então é realmente muito interessante. A galera que manja já, você vê que os poucos que manjam realmente já surfam grandes ondas aí nesse mercado de cibersegurança. Eu lembro também de uma época que eu estava na faculdade e eu lembro que eu estava tendo as minhas primeiras matérias de banco de dados lá, com bancos de dados relacionais. Na época a gente utilizava o Oracle Database lá, aquele banco de dados da Oracle. E óbvio, quando você está tendo os primeiros conceitos ali de DML, DDL, como funciona ali um banco de dados relacional, como você faz um diagrama de banco de dados, lá você acaba sendo introduzido a conceitos iniciais. É normal que você se aprofunde um pouco mais nisso e depois vá perdendo isso com o tempo. Mas eu me lembro que na faculdade, uma das matérias que eu mais gostei e que foram mais complexas para mim na época era laboratório de banco de dados, onde era a primeira matéria, né, de banco de dados, só que evoluída, onde você tinha aquele que desenvolver funções, triggers, procedures em Oracle SQL. E cara, eu realmente gostei muito dessa matéria na época da faculdade, eu adorei essa matéria. Era onde você realmente programava o banco ali, e eu me sentia assim realmente feliz quando eu tinha essa matéria. Era uma matéria muito técnica, muito complexa, mas eu realmente gostava muito da área. E essa galera de DBA eu vejo que tem pouquíssimas pessoas, inclusive, diga-se de passagem, que dão atenção para essa área de DBA. E veja, é um mercado muito amplo, cara. Se você é um bom DBA aí, você vai surfar de braçada no mercado, é a minha opinião, pelo menos. Eu tenho esse tato de ver que a galera de DBA aí vai surfar uma onda muito interessante, cara. Muito interessante. Pelo menos é a minha opinião, e fica a minha admiração, né? Porque eu realmente gosto muito e sempre que eu tenho oportunidade de lidar com esses conceitos de banco de dados,
para mim é sempre uma felicidade muito grande, né? Ou seja, desenvolver ali uma visão no banco de dados para você extrair algumas informações mais estratégicas, seja até mesmo para você dar manutenção numa trigger ali ou dar manutenção numa function de banco de dados. É realmente interessante, cara. Muito porque está relacionado à área de programação também, entre aspas. Você não deixa de programar só porque você está mexendo com DBA. Óbvio que é um mundo muito amplo, mas é uma área assim que eu tenho um carinho muito grande e que eu vejo quase ninguém falando, cara. Você vê a galera falando de programação front-end, sei lá, com React ou back-end com Node, por exemplo, mas você não vê ninguém falando sobre a galera que é DBA, cara. Galera que faz ali a manutenção de banco de dados, etc., que faz ali a programação dos backups, ou como vai funcionar um sistema de gerenciamento de backups realmente. E veja, é um momento crítico ali, né, de qualquer tipo de sistema. Se você tem um bom DBA, provavelmente você tem um sistema robusto e complexo aí que necessita, né, de um DBA à altura. Eu lembro que também que na época da faculdade esse tema de cloud estava muito em alta mesmo, e era uma coisa que eu gostava bastante, cara, apesar de ser um mundo um pouco complexo. Um pouco complexo, um pouco distante, e eu explico por quê. É realmente difícil você estudar para mexer com cloud, né? Veja, porque é algo muito, não digo muito teórico, mas se você for realmente colocar em prática alguns conceitos, provavelmente você vai ter que desembolsar uma grana aí para você utilizar algum tipo de serviço, seja na AWS, seja na Azure. Então, tipo, para você realmente colocar em prática alguns conceitos, provavelmente você vai ter que desembolsar um capital aí. E eu vejo que um pouco por causa disso, a área de cloud, ela é, entre aspas, um pouco esquecida. Principalmente pela galera que está começando, né? Então, normalmente ali para você colocar alguns conceitos em prática, você tem que desembolsar uma grana e aí coloca um nível muito alto, assim, sabe? Pra galera que está começando. Então, eu vejo um pouco disso. Minha visão é um pouco superficial na área de cloud, mas eu vejo um pouco disso. Teve uma época que eu estava muito mais focado em estudar cloud, tanto é que eu tirei aquela certificação da AWS, que é a Cloud Practitioner lá da AWS. É a inicial da AWS. Eu estudei um tempo para poder tirar ela, que introduzia ali os principais conceitos de nuvem, os principais serviços, o modelo de precificação da AWS. Gostei muito da época, eu fiz lá aquela provinha lá, paguei uma nota, acho que foi R$700 ou algo parecido. Se pagar em dólar, né? Se faz a conversão, dá mais ou menos isso. Mas é realmente interessante, cara. E pouquíssima gente fala, mas a opinião que eu tenho é que pouca gente fala justamente por causa disso, porque normalmente você tem que desembolsar um capital muito grande ali. Não digo muito grande, mas você tem que desembolsar uma quantia de dinheiro para você colocar, seja o seu projeto em prática. Aí você pode argumentar que tem o free tier, mas já é complexo esse processo de você ter que registrar seu cartão lá, e eu vejo que pega um pouco por causa disso, sabe? Por envolver dinheiro, então a galera acaba meio que se retraindo um pouco em relação a essa área de cloud. E por fim, mas não menos importante, é a área de designer, cara. Aí você pode falar, mas a área de designer ela não está relacionada só ao mundo de tecnologia. Sim, mas aqui o contexto é sobre tecnologia, então eu resolvi trazer. Eu vejo que é um tema muito importante, sabe? Na minha concepção, um bom software, ele também passa a ser por um software bonito. Tudo bem, você pode argumentar que um bom software é aquele que atende 100% aos requisitos do usuário ou que atende a um tipo de demanda, e eu entendo isso, é super válido, mas na minha concepção, um bom software, ele também considera esses fatores, ou seja, ele tem que suprir uma necessidade, tem que suprir bem e tem que atender aos requisitos técnicos e funcionais do usuário, mas para mim também considera-se um software bonito, um software bem visualmente desenvolvido, visualmente utilizável, seja ergonômico para o usuário utilizar isso. Então um bom designer ele consegue fazer isso com maestria. Vejo que é uma área que a galera tem um pouco mais de carinho com essa área de designer. Na época que eu cursava graduação, eu lembro que tinha uma galera já que dava uma atenção principalmente para os conceitos de UI e UX, eu achava super válido.
Justamente porque eu sempre tive um pouco de dificuldade, sabe, nessa área de UI e UX. Vejo que é muito de perfil de cada profissional de mercado, mas eu confesso que sempre tive um pouco de dificuldade de entender como funcionam esses conceitos de UI e UX. Sempre gostei de lidar com coisas mais pragmáticas, entende? Vejo que essa parte de UI e UX ela é muito autoral, de uma certa forma. Depende muito do cara que está lá na ponta mesmo, desenvolvendo aquela interface, então é uma parte, digamos, mais autoral. Apesar de que no final do dia quem vai dizer se realmente está validado ou não é o usuário. Também, como os programadores estão sobre a avaliação do usuário, os designers também estão sobre a avaliação do usuário final. E isso é bom e ruim. Tem seus lados bons e tem seus lados ruins. Eu vejo que, na grande maioria das vezes, isso está relacionado a algo bom. Sem sombra de dúvida, está relacionado a algo bom. Mas também não escapa, tá sobre a avaliação dos usuários no final do dia. Bom, e é isso. Eu queria trazer esse conteúdo para vocês hoje para justamente dizer que a área de tecnologia ela não é só sobre programação. Existe todo um ambiente, todo um ecossistema e cada dia mais aparecem novas áreas para a gente poder entender, aprender mais, colocar em prática. Vejo que tem tantas e tantas áreas aparecendo aí, como é a área de dados também, por exemplo. E é muito interessante, cara. Assim, o conselho que eu posso dar pra vocês, se é que eu posso dar algum conselho, é de que se você tem a oportunidade de tocar em algumas outras áreas, além da sua área, que vamos supor que seja a área de programação, que faça, porque realmente você vai aprender demais e vai te tornar uma pessoa com uma visão muito mais ampla sobre o mercado de programação. E acho que esse tipo de mentalidade, conceitos, entender esse tipo de situação é muito importante para o desenvolvimento de carreira de qualquer profissional na área de tecnologia e que também não é de tecnologia, né? Eu acho que se você é, por exemplo, da área comercial e tem a oportunidade de aprender um pouco mais sobre análise de dados ou até mesmo alguns outros conceitos ali de tecnologia, se eu tivesse nessa posição, com certeza eu faria, muito porque é o meu perfil de trabalhar, mas porque eu entendo que tudo aquilo que vem para somar no final do dia acaba agregando cada vez mais pro nosso ambiente de carreira e etc. Bom, mas por hoje é só, queria trazer esse conteúdo para vocês aí. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário aí, eu leio os comentários ou tento ler alguns comentários quando tem, para dialogar mesmo com vocês aí. Se você gostou do vídeo, deixa o likezinho aí, é muito importante. E é isso, valeu, tamo junto e é nóis.